Muito bem, povo de Deus abençoado, mais uma vez boa noite, sejam todos bem-vindos, você que nos acompanha aí de casa também. Vamos aprofundar, como eu comentei no outro momento com vocês, a minha apostila aqui não tem número da página, não sei como é que está de vocês, está numerada, porém, aqui é a questão justamente da sintaxe, que diz respeito à sintaxe. Só que eu gostaria de iniciar essa aula compartilhando essa mensagem aqui com vocês, para talvez tornar o nosso dia um pouco mais leve, né? Depois de um dia de trabalho, um cansaço, eu sei que nós estamos aí já um pouco desgastados, mas vamos seguindo aqui. Acompanhem essa mensagem aqui, gostaria que vocês atentassem para essa mensagem. Você se sente quebrado? Lembre-se disto. No Japão, acompanhe, existe a técnica do kintsugi, colar os pratos quebrados com esmalte dourado. No Japão eles agem dessa forma, né? Quebrou, eles passam esse esmalte aí. Assim o objeto se torna único e começa uma vida nova. Os defeitos são uma parte inseparável da história do objeto. E eles precisam ser aceitos e não escondidos. Nossos defeitos são os que nos convertem no que realmente somos. Não existem pessoas perfeitas. Todos têm sua própria história única e maravilhosa. Muito bem. Queria ouvir vocês. Iniciei aqui a aula com uma mensagem de que no Japão, ao quebrar uma xícara, o material que eles usam, eles não jogam fora. Eles tentam recuperar aquela peça, passando esmalte, e isso faz com que os defeitos da peça fiquem à mostra. E aí? Vocês entenderam? O que vocês podem colocar como alguma comparação no nosso dia a dia? Conseguiram entender a mensagem no sentido de que ele começou a comentar que no Japão, interpretação, inferência, compreensão de texto, que no Japão eles, ao quebrar um certo objeto, eles citam uma xícara, um jarro, né? Eles não jogam fora, eles passam esmalte para não esconder os defeitos. Será que nós podemos contextualizar isso em nossas vidas? E em nossas vidas, como agimos? Nós deixamos à mostra os defeitos, como a xícara lá no Japão, ou nós tentamos escondê-los? Alguém poderia fazer algum comentário? O que você compreendeu? O que você achou interessante nessa mensagem? Muito bem, mais alguém gostaria de compartilhar essa interpretação? Parece que vai ao encontro de cada um de nós, né? O ser humano, ele age diferente, o ser humano. Ele tenta esconder os defeitos. Se nós somos assim. E nós queremos encontrar no outro pessoas perfeitas. No nosso dia a dia, nas nossas relações, nós queremos que o outro seja perfeito, né? Imaginamos alguém perfeito, uma utopia. E sabemos que o ser humano não é isso. Não é perfeito. Tem qualidades, como um adjetivo. Tem defeitos ou características, né? Muito bem. Aqui na página de vocês aqui tem a sintaxe. Esse material que eu vou exibir aqui é esse mesmo que está aqui, inclusive as atividades, tá certo? Muito bem. Análise sintática. O que é realmente análise sintática? Viajamos em algumas aulas aí no mundo mágico da morfologia, fizemos algumas atividades, e aí vamos aprofundar um pouquinho mais a sintaxe.
O que realmente é análise sintática? É perceber que certas relações são pré-estabelecidas em certos contextos. Quando eu falo certos contextos, eu falo certos períodos, né? Certas orações, certas frases, enfim. A análise estuda as relações estabelecidas entre o termo de uma oração e suas funções. Olha o que eu falei, o termos entre uma oração e suas funções. Porém, nós sabemos que existem alguns termos das orações. Dentre eles temos esse aqui, sujeito, predicado, objeto direto e indireto, adjunto adverbial e adjunto adnominal, um tal de agente da passiva, não é isso? Complemento nominal, aposto, predicativo e vocativo. Sendo que o predicativo tem um predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Muito bem. Inicialmente, veremos 4 elementos ligados ao verbo. Existem alguns elementos que são ligados ao nome e existem alguns elementos ligados ao verbo. Por isso a minha chatice incomodando vocês em outras aulas com morfologia, para ficar fixado a questão do verbo. Para que quando nós viajássemos no mundo mágico ou louco e alucinado da sintaxe, não tivesse tanta dificuldade. Então observe aqui, inicialmente veremos 4 elementos ligados ao verbo. Elementos que se ligam ao verbo, né? Temos o objeto direto, o objeto indireto, o adjunto adverbial e o agente da passiva. Quando nós estudamos um conteúdo, basicamente lá no 2º ano do ensino médio, chamado vozes verbais, nós vimos que as vozes verbais, ela tem essa conotação de ser passivo ou ativo. E aqui apareceu o agente da passiva. Lá nós estudamos que, segundo as vozes verbais, as vozes podem ser voz ativa e voz passiva. A voz ativa é quando o sujeito faz a ação, ele age. João estudou muito o livro. Então esse João, ele fez uma ação, esse sujeito é um sujeito agente. Mas se eu disser, o livro foi estudado por João, já mudou. Já tem uma outra concepção. Já não temos mais o sujeito agente, mas o sujeito paciente. Eu estou, parece que assim, verbalizando com vocês, usando minha oralidade, por alto, para que a gente possa aprofundar a partir desses elementos no que diz respeito à sintaxe. Muito bem. Então, os termos que veremos ligados ao verbo são esses, né? O que realmente é um objeto direto, objeto indireto, um adjunto adverbial, porque aqui na apostila de vocês, eu coloquei, essa apostila aqui é só mesmo um caminho para nós seguirmos. Claro, não estou usando somente a apostila, acrescento algo a mais, para que você tenha uma lembrança a mais, né? Um conhecimento a mais internalizado. Então aqui tem todos uns conceitos, o que é sujeito, o que é predicado, que veremos depois mais aprofundado. Assim como, inicialmente, veremos os 4 elementos ligados ao verbo, que são esses aqui, olha, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, adjunto e agente da passiva. Além disso, para ficar mais claro, ligado ainda ao verbo, né? Só para fixar os elementos ligados ao verbo, né? É o objeto direto, o objeto indireto, adjunto adverbial e agente da passiva. Observe que não apareceu aí a expressão complemento nominal, correto? Não apareceu a expressão adjunto adnominal, porque complemento nominal e adjunto adnominal é ligado ao substantivo, porque substantivo nós vimos em algumas aulas que é nome, não foi isso? Muito bem. Então acompanhe a ideia. Como se identifica o objeto direto em uma frase? Para que eu possa compreender melhor, porque tem umas atividades aí, onde diz determinada expressão é o que? Objeto direto, complemento nominal? E esse material está aqui, nós vamos respondendo juntos. Como se identifica o objeto direto em uma frase? Eu costumo dizer para os meus alunos, lá no ensino médio, para que eu possa compreender e identificar qualquer função sintática, o primeiro passo é eu conhecer classe gramatical. E o verbo é
uma das classes gramaticais essenciais para compreender a análise sintática. Porque sem o verbo não existe oração, nós vimos outro dia aqui. Então observe, né? Hoje eu aprenderei análise sintática. Hoje eu aprenderei. Observe aqui, aprenderei. Aí é o verbo, correto? Quem aprende, aprende alguma coisa. Então que tipo de verbo é esse? Hoje eu aprenderei análise sintática. Quem aprende, aprende alguma coisa. Que tipo de verbo é esse? Aqui é um verbo transitivo, correto? Por que é verbo transitivo? Por que é verbo transitivo? Porque é um verbo que precisa de complemento. Lembra? Verbo intransitivo são verbos que não precisam de complemento, porque tem sentido completo. Já o transitivo precisa de complemento. Muito bem. Então, hoje eu aprenderei análise sintática. Só para a gente lembrar, isso aqui é um verbo transitivo. Se é verbo transitivo, o complemento dele sempre vai ser um objeto direto. Mas atentem. Objeto direto. Mariana comprou uma bicicleta. A empresa Delta recebeu o prêmio. Nós estamos falando de objeto direto. Para eu compreender o objeto direto, eu tenho que lembrar justamente as funções sintáticas. Mariana comprou uma bicicleta. Comprou, que verbo seria? Se eu disser para vocês, pessoal, Mariana comprou, está completo? Você me perguntaria, comprou o quê? Quem compra, compra alguma coisa, ou até alguém. Muito bem. Mariana comprou. Então, que tipo de verbo seria esse? É um verbo transitivo, muito bem. E o complemento, pessoal que acompanha de casa também, do verbo transitivo, direto, tá? Sendo que o verbo transitivo, lembrando que tem dois complementos, o verbo transitivo ele tem dois complementos. Um pode ser com preposição e o outro pode ser sem preposição, né? Então nós vimos que se for com preposição vai ser um objeto indireto. Estou falando de termos que completam o verbo. Depois eu irei acrescentar os termos que completam o nome. Aqui eu estou me referindo a verbo, correto? Então acompanhe a ideia aí. Sabemos que o Brasil passa por dificuldades, né? Então observe. Mariana comprou uma bicicleta. Tá claro aí a ideia para vocês? Se não tiver, levanta o braço, pergunta, eu estou aqui. Que essa expressão que está de vermelho aí, está indicando que todas elas, em todas as orações, funcionam como objeto direto? Está claro? Aí então, se está claro, vem uma pergunta. Por que saía um objeto direto? Essas partes que estão em vermelha. E o que é o objeto direto? Quem lembra? É um complemento, muito bem, um complemento verbal, né? É o complemento do verbo transitivo, direto ou indireto? Se fosse classificar aqui, isso aqui seria um verbo transitivo. Como não tem aqui preposição, olha, não apareceu preposição aqui, verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo? Aquele que precisa de complemento. Porém, divide-se de duas maneiras, direto ou indireto, correto? Lembrando, verbo transitivo direto é aquele que precisa de complemento sim, porém sem preposição. Percebe que não apareceu preposição de, com, em, para, por, enfim, não apareceu preposição. Tudo bem até aí? Muito bem. E o complemento dele, já que não apareceu preposição, vai ser um tal de objeto. E aí tem dois tipos de objetos: objeto direto e objeto indireto. Como não apareceu preposição, isso aqui é um objeto direto. Da mesma forma, esses outros aqui. A empresa Delta recebeu. Recebeu, quem recebe alguma coisa? Então isso aqui é um verbo transitivo. Por quê? Porque precisa de complemento. Verbo transitivo
Após o verbo apareceu ou não preposição, pessoal? Após o verbo apareceu ou não preposição? Não, apareceu um artigo. Por isso que ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto porque não apareceu preposição, lógico que o complemento dele, né, vai ser objeto direto. Toda essa parte aqui eu chamo de objeto direto. Então, o que é o objeto direto? Nada mais do que o complemento do verbo transitivo direto. Tá claro? Não pode ser predicativo do sujeito, não pode ser nada disso aí. E nem objeto indireto, porque não tem preposição. Olha. Sabemos que o Brasil passa por dificuldades, né? Sabemos. Quem sabe, sabe alguma coisa, né? Isso aqui é um período composto, né? Uma oração principal e uma oração subordinada, né? Muito bem, período composto. Mas, observe, após ele não apareceu preposição. Toda essa estrutura aqui funciona como uma oração subordinada objetiva direta. Por que objetiva direta, né? Porque é um complemento desse verbo. Mas o objetivo nesse momento não é esse, não é classificar orações. É só fixar, você de casa também que me acompanha, lembrar o que é realmente um objeto direto em uma estrutura. Nada mais é do que o complemento do verbo transitivo direto. Tudo bem até aí? Segue o trem. Acompanhe a ideia. Antes de avaliarmos os objetos indiretos, vimos agora o objeto direto, correto? Devemos saber quais são as preposições, pois objetos indiretos são regidos também por preposições, né? Objetos indiretos são regidos por preposições. E aí, nas aulas anteriores, nós fizemos bastante atividades sobre morfologia. E lá na morfologia nós vimos algumas atividades sobre preposição, lembra? E eu disse, pessoal, preposição é uma palavra preposicionada entre duas palavras, atribuindo sentido lógico e coerente. Então temos aqui algumas preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em. Tem várias, correto? Olha como é interessante. Em um outro contexto, a palavra a pode ser artigo, correto? Porém, em certos contextos, a palavra a é preposição, que veremos daqui a pouco alguns exemplos. Por isso que a crase, né, quando nós colocamos crase à frente de certas palavras, nós entendemos que ela é também preposição e artigo, correto? Quando eu coloco aqui a cidade, aqui nesse caso leva preposição, porque cidade é feminino, e aqui a crase nada mais é do que a preposição a mais o artigo a. Preposição mais artigo a, crase a. Basta lembrar essa dica, né? Preposição a mais artigo a, crase a. Muito bem. Apenas que eu quis retomar isso aqui porque apareceu aqui como preposição a palavra a. Mas nós sabemos que dependendo do contexto, certas classes gramaticais mudam de classes gramaticais, correto? Certas palavras. Muito bem, acompanhe a ideia. Como se identifica o objeto indireto? Vimos agora o objeto direto, correto? Agora vamos ver o objeto indireto. Lá no objeto direto, eu dizia para vocês, povo de Deus abençoado, o objeto direto é um complemento do verbo transitivo direto, porque não tem o quê? Preposição. Aqui parece que vai mudar alguma coisa, né? Marianinha falou com Sebastião e seus irmãos. Marianinha falou. Quem fala, fala alguma coisa. Então, que tipo de verbo é esse aqui? É um verbo transitivo. Porém, eu acabei de falar agora há pouco, você de casa também que me acompanha, que, né, temos que ver se após o verbo tem preposição ou não. Tá claro? Naquele caso anterior não tinha preposição, era um complemento direto, sem preposição. Por isso que era um objeto, um verbo transitivo direto e um objeto direto. Aqui estamos
percebendo como identificar o objeto indireto. Muito cuidado, que o objeto direto, se não tivermos cuidado, nós confundimos com o complemento nominal. Sabem por quê? Porque o complemento nominal também tem preposição. Só que fica claro, eu tenho que perceber que o objeto indireto, ele complementa o verbo transitivo indireto. Complementa o verbo, enquanto que o complemento nominal vai complementar um nome. Veremos daqui a pouco aquela atividade que está na apostila de vocês. Então isso aqui é um verbo transitivo direto ou indireto? Indireto. Por que indireto? Porque precisa de complemento com preposição. Está bem claro isso aí, né? Muito bem. Quem fala, fala com, tem que ter a preposição. Objeto indireto. Adriana falou. Quem fala, fala alguma coisa com alguém, né? Então, Adriana falou com o Paulo. Consegue perceber que isso aqui é um objeto indireto? Está claro por que isso aí é um objeto indireto? Professor, eu não estou lembrado, estudei essa parada aí sinistra, mas não lembro. Faz tempo. Nunca aprendi esse troço de objeto direto, tinha dificuldade. Levanta o braço aí se a dor estiver insuportável. Muito bem. A Adriana falou com o Paulo. Todos esses que estão aí, rubro-negro, não é isso? Tem uns flamenguistas aí? Muito bem. É objeto indireto. A Adriana falou, é um verbo transitivo indireto, porque quem fala, fala alguma coisa, né, com alguém, e logo após apareceu a preposição. Observe que a preposição está após o verbo. Lá no complemento nominal, a preposição vai estar logo após o nome. Observe, porque dá para confundir objeto indireto com complemento nominal. Mas vamos por parte. Mostraram o carro para mim. Acompanhe. O pai de Rui gritou comigo. Objeto direto, objeto indireto, verbo, só para nós lembrarmos, né? Vimos uma noção de objeto direto e de objeto indireto. Mas nós sabemos, como eu falei no início, são 4 elementos, né, que se correspondem com o verbo. Já vimos objeto direto e objeto indireto, mas faltam esses dois aqui, adjunto adverbial e agente da passiva. Vamos lembrar o que é adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Os alunos aprenderam rapidamente. Os alunos aprenderam. Quem aprende, aprende, né? Os alunos aprenderam rapidamente. Durante a Idade Média, a cultura sofreu. Hoje o conhecimento comanda o mundo. Poderia ser: o conhecimento comanda o mundo hoje, né? Estou falando de adjunto adverbial. Os alunos aprenderam. Eles aprenderam, legal. Precisa de complemento aqui? Os alunos aprenderam. Show de bola. Precisa desse complemento aqui? Não. Por isso isso aqui é um verbo intransitivo. Isso aqui é um verbo intransitivo. Por que que é verbo intransitivo? Porque tem sentido completo. Então isso aqui apareceu após o verbo algo aí. Não é complemento nominal, não é objeto direto, nem é objeto indireto, mas dá a ideia aí de um advérbio, não dá? O modo, a maneira. Então, por ser um advérbio de modo, qual é o modo que eles aprenderam? Rapidamente, né? A forma como eles aprenderam, rapidamente. Então, isso aí passa a ser um adjunto adverbial. O que é um adjunto adverbial? Normalmente, vai ter sempre um advérbio lá, ou uma noção de tempo, lugar, por meio dessas palavras que elas expressam.
Durante a Idade Média, a cultura sofreu. Que momento a cultura sofreu? Durante não dá ideia de tempo? Uma locução de tempo. Hoje, tempo também. Muito bem. Eu vou postar esse material lá no grupo. Me colocaram no grupo. Eu vou ficar mais fácil para eu postar lá as... Sim. Só vai aparecer adjunto adverbial quando for verbo intransitivo. Se eu disser para vocês, pessoal, estamos aqui, né? Estamos aqui. Esse aqui dá ideia de quê? Lugar. Então, né? Funcionaria como adjunto adverbial de lugar. Estamos na sala ou estamos em sala. Estamos em sala. Esse em sala dá ideia de quê? Também de lugar, correto? Uma locução adverbial. Em sala. Muito bem. Vimos por alto, vamos aprofundar com a atividade já já. Objeto indireto, correto? Objeto direto, noção de adjunto adverbial. E agora é agente da passiva. O que é agente da passiva? Observe. A bicicleta foi comprada pela Mariana. Se nós alterássemos, né? Mariana comprou a bicicleta. Mariana comprou a bicicleta. Quem seria o sujeito da oração se eu colocasse Mariana comprou a bicicleta? Mariana comprou a bicicleta. Quem seria o sujeito? Mariana. Então esse sujeito seria agente, porque ele estaria agindo. Mas aqui a oração está na ordem inversa. A bicicleta foi comprada pela Mariana. A bicicleta foi comprada. Esse sujeito aqui, a bicicleta, sofreu uma ação ou fez a ação? A bicicleta é o sujeito, correto? Foi comprada pela Mariana. Esse sujeito aqui, a bicicleta, ele fez uma ação ou sofreu uma ação? Muito bem, sofreu. Todas as vezes que o sujeito sofre uma ação e não faz a ação, ele sofre, é agente da passiva, porque ele é um sujeito, né, que sofreu a ação, né? Porque ele é paciente, sujeito paciente. No hospital, quem é que sofre? O paciente. Então, a mesma ideia aqui, né, que ele sofreu uma ação. Observe esse outro exemplo aqui. O prêmio foi recebido pela empresa. Eu poderia ter colocado, a empresa recebeu o prêmio. A empresa recebeu o prêmio, a empresa, ela fez uma ação. Aqui é o contrário. O prêmio foi recebido pela empresa. Aqui, o sujeito sofreu a ação e não praticou. Por isso que é agente da passiva. Então temos três ideias. As empresas serão movidas à criatividade, né? As empresas serão movidas à criatividade. Da mesma ideia de que ele está justamente sofrendo uma ação e não fazendo uma ação. Muito bem. Então, são 4 termos que se relacionam com o verbo. Vamos lembrar: objeto direto, objeto indireto, né? Objeto direto, objeto indireto, o que mais? Adjunto adverbial, não é isso? E agente da passiva. O que vocês acham que está faltando aqui nessa oração de baixo? Você lembrou bem. Onde caberia a preposição? A preposição. Porém, a palavra criatividade é o feminino ou masculino? A palavra criatividade. Então aqui deveria ter o quê? Muito bem. Por isso que é preposição. O que é crase?
artigo A mais preposição, correto? Tá claro? Dúvidas, dívidas, para lá. Então são 4, pessoal, termos que se relacionam com o verbo. 4 termos que se relacionam com o verbo em uma oração: objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial e agente da passiva. Depois nós iremos aprofundar cada um deles para entendermos melhor. Eu falei para vocês, pessoal, que os verbos, eles falam, têm as vozes. Como é que os verbos falam, né? Eu aprendi que o verbo é ação, é estado e fenômeno da natureza. Mas agora eu vou dizer que o verbo fala, porque tem voz, ativa ou passiva. Vamos entender melhor. Voz ativa, o objeto direto sem preposição, objeto direto com preposição, adjunto adverbial, né? Voz passiva, agente da passiva. Vimos agora há pouco. Vamos ver com calma, só para nós lembrarmos, né? Objeto direto, sempre ele vai ser sem preposição. Objeto indireto vai ser com preposição, cuidado para não confundir com complemento nominal. Só que lembrando, complemento nominal vai vir depois, vai completar o nome. E objeto indireto vai completar o verbo. O próprio nome já diz, complemento nominal, vai completar o nome, correto? Então estamos vendo aqui algumas noções de 4 termos que se relacionam com o verbo em uma oração, correto? Então, vamos seguir o trem. Eu vou postar esse material no grupo de vocês, esse PowerPoint aqui. Olha, o que eu compartilhei com vocês agora há pouco, eu dizia, pessoal, existem 4 termos que se relacionam com o verbo, correto? Com o verbo. Objeto direto, objeto indireto, o que mais? Adjunto adverbial e agente da passiva. Eu falei, se relaciona com o verbo. Agora eu estou mostrando alguns termos que se relacionam não com o verbo, mas se relacionam com o nome. Se relaciona com o nome. Por isso que a minha insistência em lembrar classes gramaticais para vocês nas aulas anteriores. Bom, se vocês lembrarem classe gramatical, vai ficar mais fácil lembrar também alguns termos que ora se relacionam com o verbo e outro termo que ora se relaciona com o nome. Muito bem. Então, os termos que se relacionam com o verbo, vimos agora há pouco. Objeto direto, objeto indireto, né? Agente da passiva e adjunto adverbial. Não foi isso que vimos agora? Algumas noções? Agora eu apresento para vocês alguns termos que se relacionam com o nome. Adjunto adnominal. Já diz, nominal, nome, substantivo. Vamos se relacionar sempre com substantivo. Substantivo não é nome? Muito bem. Complemento nominal. Objeto indireto. Termo que se relaciona com o verbo. Objeto indireto. E vai ter preposição. Complemento nominal. Termos que se relacionam com o nome e também vai ter preposição. Só lembrando, um se relaciona com o verbo e outro se relaciona com o nome. Predicativo e aposto. Vamos lembrar. O que seria uma adjunta de nominal? Simples. Primeiro, nominal vem de nome. Qual é a palavra na gramática que é nome? Muito bem, substantivo. Então, é ficar atento que irá surgir alguns termos que vão se relacionar com o nome, ou seja, com o substantivo, correto? Então observe aqui, artigo, numeral, adjetivo, pronome adjetivo e locução adjetiva. Veremos noções disso aqui. Vimos, vocês fizeram uma dinâmica aí, com uma folha de papel amassado, lembra? Vim aqui, vocês compartilharam atividades de morfologia, coloquei algumas músicas também para lembrarmos e tal, não foi isso? Porque o meu objetivo era fazer com que vocês lembrassem, desculpa, não estou menosprezando o conhecimento de vocês, não é isso, mas que vocês lembrassem classes gramaticais, porque se você lembrar classe gramatical, você aí de casa também que me acompanha,
vai ficar mais fácil para você compreender as funções sintáticas de certas classes gramaticais. Correto? Muito bem. Adjunta de nominal. Essas classes gramaticais aqui e essas locuções, elas vão assumir essa função sintática aqui. Ainda agora nós vimos adjunta adverbial, não foi? Eu dizia, pessoal, os advérbios em certas estruturas vão assumir função de adjunta adverbial. Advérbio. Agora eu estou compartilhando adjunto adnominal. São termos que irão se relacionar com o nome, tá claro? Muito bem. Artigo, numeral, adjetivo, pronome e algumas locuções adjetivas. Esses termos aqui, essas classes gramaticais, assumem essa função sintática que veremos através de atividade. Muito bem. O meu carro azul venceu. O meu carro azul venceu. Encontramos 3 canetas ontem. Vamos entender aqui. O meu carro azul venceu. Se eu tivesse que fazer análise sintática nessa estrutura, isso aqui seria o sujeito, correto? Toda essa aqui a partir do verbo seria o predicado. E qual seria o núcleo do sujeito dessa estrutura aí? Qual seria o núcleo do sujeito? Tudo isso aqui é sujeito, mas qual seria o sujeito? O núcleo desse sujeito, a palavra principal. Carro. Porém, observem que apareceram alguns termos agregado. Aí eu lembro, a palavra carro, qual classe gramatical ela pertence? Substantivo. Substantivo é nome, correto? Então observe que esses termos aqui, artigo, pronome e adjetivo, olha aqui, artigo, adjetivo, pronome, está aqui, artigo, pronome, adjetivo, eles são termos que estão adjunto ao nome, estão junto ao nome. Por estarem esses termos e serem pertencentes a essas classes gramaticais e junto ao substantivo, ao nome, eles assumem essa função sintática de adjunto adnominal. Por quê? Porque são termos que estão junto ao nome. Confesso a vocês que eu demorei um tempão para entender esse troço aí. Precisei pegar 3 gramáticas na realidade, e ver o que os caras falavam. O Hernando de Terra, a Domingo Pascoal Segala, são autores, e eu não conseguia entender. Por que chama-se adjunta de nominal? E aí eu fui compreender, primeiro, por que se chama adjunto? Porque está junto. E por que adnominal? Porque está junto ao nome. Junto ao nome. Por isso que assume a função sintática de adjunta adnominal. Porém, não é qualquer nome. Não é qualquer nome. Não é qualquer palavra, não é qualquer classe gramatical. São apenas artigo, numeral, adjetivo e pronome. Está aqui, artigo, pronome. Azul é adjetivo? É. Então, dessa forma, fica mais compreensível. Agora, eu compreendo que alguns termos assumem a função sintática de adjunta adnominal porque se relacionam com o nome. E agora há pouco nós vimos alguns termos que assumem outras funções porque se relacionam com o verbo. Muito bem, com o verbo. Observe, encontramos 3 canetas ontem. Aqui, se fosse verificar a questão do sujeito, subentende-se aqui o nós, não é isso? Nós encontramos? Muito bem. Então, tudo isso aqui é o predicado. Isso aqui é o predicado. Dentro desse predicado, apareceu aqui, olha, 3 canetas ontem. Isso aqui é um ADN, adjunto adnominal. Por que adjunto adnominal, o termo que está marcado aí? Porque é um termo que está junto ao nome. Caneta é nome, é substantivo. Então esse termo aqui, por ser o que? Numeral, 3, não é numeral?
Então, nesse caso aqui, assume a função sintática, né, de adjunta de nominal, porque é um termo, além de ser numeral, está relacionado com o nome. Perguntas, dúvidas, dívidas? Muito bem. Adjunta de nominal são termos que se relacionam com o nome. Se o adjunta de nominal é um termo que se relaciona com o nome, o complemento nominal vai se relacionar com o quê? Com o verbo, né? Gostei, estava ligada. Se o adjunta de nominal é termo que se relaciona com o nome, né? O complemento nominal também vai ser um termo que se relaciona também com o nome. Correto? A avenida é paralela ao parque. O que eu disse para vocês que tinha no objeto indireto? Lá no objeto direto aparecia uma tal de... Muito bem, show de bola, preposição. E observe aqui também aparece a preposição. Mas lá, a preposição está junto ao verbo. Lá a preposição está junto ao verbo. Lá a preposição está junto ao verbo. Aqui, ó. Preposição junto ao verbo, certo? Preposição, né? Junto ao verbo. Preposição junto ao verbo. Então, objeto indireto. Enquanto que aqui, nessa que eu acabei de compartilhar com vocês, ela não está junto ao verbo. Observe. Não está junto ao verbo. Está junto ao nome. Paralela é nome. Correto? Junto ao nome e não junto ao verbo. Por estar junto ao nome, assume a função sintática de complemento nominal. Vimos agora há pouco, no início, 4 situações de termos que se relacionam com o verbo anteriormente. Agora estamos vendo alguns termos que se relacionam com o nome. Tá claro? Então observe. A avenida é paralela ao parque. Esse termo ao parque está fazendo um complemento desse nome e não desse verbo. Por estar fazendo um complemento desse nome, é justamente um complemento nominal. Vamos lembrar. Objeto indireto tem preposição e é um termo que se relaciona com o verbo. Complemento nominal também tem preposição, porém é um termo que se relaciona com o nome. Show de bola. É só lembrar isso aí. Muito bem. Existe necessidade de carinho. Esse termo aqui, de carinho, não está se relacionando com esse verbo, mas está se relacionando com esse nome. Necessidade não é nome? É nome. Por ser nome, esse termo aqui está complementando esse termo. Por isso que é um complemento nominal. Basta para que você possa diferenciar objeto indireto, de complemento nominal, observar a posição em que a preposição está. Se está logo após o nome ou se está logo após o verbo. Tá claro? Muito bem. Então, no que diz respeito ao nome, são esses termos que se relacionam ao nome: adjunta de nominal, complemento nominal, mas também aparecerá esses dois aqui, um tal de predicativo e um tal de aposto. Predicativo. O que é o predicativo? O que significa a expressão predicativo?
Antigamente, quando nossos pais, né, iam namorar, eles tinham que pedir lá do pai da jovem, pedir a mão. Não sei o que é fazer com a mão, mas pedir a mão. Não é isso? Quero pedir a mão da sua filha. Para que a mão? Mas ele de quebra levava o resto, né? E aí ele perguntava para o brother lá, isso sentando no meio dos dois, claro, né? Porque qualquer vacilada poderia ser fatal. E aí ele perguntava, quais são seus predicados? Seus predicados, né? Que as famílias ricas só poderia casar com outra família rica. Ia querer um pobre lá, só para não compartilhar, acrescentar renda. Então isso eram predicados, predicativos. Parece que predicativos são coisas boas, não é isso? Ou características. Por que são características ou qualidade? Porque normalmente vai aparecer uma palavra, um adjetivo. No predicativo do sujeito, no predicativo, vai dar uma noção de adjetivo. Às vezes algum adjetivo substantivado, com a função de substantivo. Vamos ver aqui. Os alunos são muito inteligentes. Inteligentes, muito inteligentes. Quais são as qualidades desses alunos? Eles são muito inteligentes. Então isso aqui passa a assumir uma função de predicativo de quem? Do sujeito. São os predicados, são as qualidades ou as características. O diretor anda um pouco preocupado, né? Um pouco preocupado. Observe, toda essa estrutura aqui está se referindo ao diretor. Passa a ser um predicativo. Aqui mostrando qualidades e características. Veremos em estruturas um pouco mais complexas. Exige, primeiro, verbo de ligação. Sempre no predicativo vai ter verbo de ligação. Enquanto no objeto direto e objeto indireto era verbo transitivo, e no adjunto adverbial era verbo intransitivo, aqui no predicativo sempre vai ser um verbo de ligação. Sempre, né? Um verbo de ligação. Ou o verbo ser e estar também nesse sentido da ligação. Muito bem. Ideia do aposto. Que troço é aposto? Pedro, vencedor da competição, chegou. O que realmente é o aposto? Vocês percebem que está separado por uma pontuação aí? Está separado por vírgula? Pedro, aí como se ele fosse dar uma explicação. Qual é o Pedro? Não é um Pedro qualquer. É o vencedor. Como se desse uma chamada, né? Pedro, uma introdução, mas vai apresentar Pedro. Isso que é a ideia de aposto. Então, Pedro, vencedor da competição, chegou. Ele poderia ter dito, Pedro chegou, mas qual Pedro? Não foi um Pedro qualquer, foi o Pedro vencedor. Ele dá uma chamada e ele apresenta, por isso que tem vírgula. A Mônica está linda, mas qual Mônica? Não é uma Mônica qualquer, é a minha filha, correto? Não é uma Mônica qualquer, é como se fosse uma chamada de atenção, né? Apresentando, isso é aposto, né? Então, assim como vimos agora há pouco, em relação ao verbo, 4 ideias que se relacionam com o verbo, vimos também 4 noções de ideias agora, que se relacionam com quem? Com o nome, com o substantivo. É a impressão minha ou está quente aqui hoje? Muito bem. Termos da oração. Alguns termos da oração. Querido, tu encontraste aquela menina, tua namorada, com outro no cinema? Ainda bem que aqui quase não tem cinema, né? Tudo é possível? Nós vimos uma ideia de aposto.
Aposto, tem uma vírgula, tem vírgula e como se tivesse apresentado, né? Porém, observe a ideia de vocativo. Enquanto o aposto apresenta e também tem vírgula, o vocativo, ele vai deixar claro algum termo se referindo ao contexto principal da história, da situação, da estrutura. Observe, vocativo expressa um chamamento. Querido, como se tivesse uma voz interior, correto? Alguém falando com alguém, chamando a atenção de alguém. Enquanto lá explicava, o apóstolo dava uma ideia de explicação, correto? Não era um Pedro qualquer, o vencedor. Aqui dá uma chamada de atenção. Querido, vírgula, tu encontraste aquela menina, tua namorada, com outro no cinema? Parece que a fila andou aí, né? Sujeito, querido, tu encontraste. Esse sujeito, ele comanda a ação do verbo, né? Então isso aqui dá uma ideia de vocativo, porque traz um chamamento de atenção, certo? Como se fosse um alerta. Acompanhe. Objeto direto. Objeto direto. Quem encontra, encontra. Encontrar-te. Verbo transitivo direto, correto? Por isso que passa a ser um objeto direto, tá claro aí a ideia? Mas ainda tem mais um termo nessa oração. Ao mesmo tempo aparece nessa estrutura vocativo, sujeito, objeto direto e também aposto. E quando ele diz, querido, é um chamamento. Tu encontraste aquela menina, mas qual menina? Não é uma menina qualquer. Eu acho que é até a ex aqui, né? Tua namorada. Será que é a mãe preocupada? Que a mãe sempre preocupa-se com o filho, né? Temos mais um outro termo. Aquela menina, tua namorada, com outro no cinema. Objeto indireto. Ao mesmo tempo aqui apareceu o objeto direto, apareceu aposto e apareceu o objeto indireto em uma mesma estrutura. Aqui na atividade de vocês, na apostila de vocês, tem justamente, a partir de sintaxe, tem uma atividade para nós respondermos. Vamos fazer assim. Aqui não está numerado, mas começa aqui. Atividade. Quando se fala de corrupção, não é esse o texto que tem aí? Deixa eu só concluir aqui e nós vamos caminhar aqui nessa atividade. Adjunto adverbial. No cinema. No cinema dá uma ideia de quê? De tempo? De negação? De lugar, não dá ideia de lugar? Por isso que assume a função de adjunto adverbial de lugar. Então os termos se relacionam com o nome, adjunto adnominal, complemento nominal, predicativo, aposto. Ainda apareceu a ideia do vocativo, que é um chamamento. Muito bem. Termos da oração. A oração, normalmente, ela é composta de sujeito, mais predicado, mais seus complementos, não é isso? Uma oração. Porém, dentro de cada pedaço da oração, de cada estrutura aqui, do sujeito, ou do predicado, ou dos complementos, aparecem esses termos. Termos essenciais, termos acessórios. O que são termos essenciais? São termos que não podem faltar em uma oração. Existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado. Porque é no predicado que está o verbo. Se não tem verbo, não tem oração. Correto? Muito bem. Então observe aqui alguns termos que se relacionam que diz respeito à oração. Aparece na oração, né, adjunta de nominal,
Adjunto adnominal, olha, artigo, pronome, numeral. Adjunto adnominal, né? Amarelo. Enfim, todos aqueles termos em uma única oração. Todos esses termos aí é observável em certas orações, não em qualquer oração. Acompanhe essa outra ideia aqui. Todos os termos da oração. Eu disse que a oração possui sujeito, predicado e complemento. Dentro de cada parte dessa ali, pode ter esses termos ou não. Depende da estrutura, veremos com calma. Então tem a questão do adjunto. O que são adjunto que vimos? Os adjuntos podem ser adjuntos adverbiais ou adjuntos adnominal. O adjunto adverbial se relaciona com o verbo. O adjunto adnominal se relaciona com o nome. Nunca esquecer isso. Aí temos os complementos. Complementos verbais e nominais. Os complementos verbais podem ser o objeto direto ou o objeto indireto. Já os complementos nominais normalmente aparecem com preposição. Predicativo. Falei para vocês que predicativo sempre tem o verbo de ligação. E o tal de aposto, que é representação de um termo, né? E vimos uma pequena ideia de vocativo, que era um chamamento. E também, lógico, tem que ter o sujeito. O sujeito sempre comanda o verbo, porque ou é uma ação, ou sofre, ou faz, mas é o verbo que é a classe gramatical principal dentro de uma oração. Agora sim, vamos para aquela atividade. Verifique na apostila de vocês aí. Tem esse texto aí? Quando se fala, percebe-se a necessidade de mudanças. Utilizar subterfúgio é a grande arma dos políticos em seus discursos. Enfim, que alternativa há na sociedade com o fim de denunciar tais atitudes? Onde ecoará nossa lamentação por justiça no trato da administração da coisa pública? Acharam aí o texto? Não? É porque não está numerado aqui a minha. Muito bem, tem aí atividades, né? Então vamos resolver juntos. Eu vou dar um time para vocês fazerem a primeira só. Tentem fazer só essa primeira aí. A expressão de corrupção seria o quê? Não é esse que tem aí com vocês? É isso aí, esse aqui que está na apostila de vocês. Não é isso? Então, tentem resolver aí, os outros nós vamos fazer juntos. Você que está em casa também, aproveita aí no teu material na apostila e tenta fazer, né, esse enunciado aí, essas atividades em relação à sintaxe. Você está percebendo que a sintaxe nada mais é do que percebermos algumas noções de funções que certas classes gramaticais assumem dentro de certa estrutura. E quando eu falo estrutura, eu falo justamente das orações, dos períodos simples e alguns períodos compostos que iremos ver em outro momento. Você está afirmando ou alguém concorda com o colega? Eu disse para vocês, pessoal, para ser objeto direto, observe onde está a preposição, se está logo após o verbo ou não. E eu disse, pessoal, para ser complemento nominal, observe se a preposição está logo após um... Muito bem, nome. Complemento nominal, a preposição vai estar logo após o nome, certo? Complemento verbal, objeto indireto, a preposição vai estar após o verbo. Partindo dessa ideia aí, vamos já responder juntos, tá bom?
Se um dia vocês quiserem um livro para aprofundar a análise sintática, eu recomendo esse aqui, Aprenda a Análise Sintática com Márcia e Angélica. Esse livro aqui eu usei na faculdade, comprei desde quando eu estava na mesma, e ele é muito fácil, as análises aqui dos termos essenciais da oração, né? Dos termos essenciais da oração. Quer dar uma olhada? Muito bem. Você passa para ela, por favor. Por favor. Muito bem. Então, Angélica, o nome dessa autora aí, e tem tudo sobre análise sintática. Muito fácil a compreensão, a explicação, os exemplos. Muito bem. O que nós estamos vendo até aqui, exatamente às 19 horas e 10 minutos? Nós estamos vendo algumas situações referentes à análise sintática. Dentre essas perspectivas aí de conhecimento da análise sintática, nós primeiros começamos a observar alguns termos ligados ao verbo, não foi isso? Vimos 4 termos ligados ao verbo. Depois, aprofundamos um pouco mais e vimos alguns termos ligados ao nome, né? Os complementos ligados ao nome e os complementos ligados ao verbo. Muito bem, então vamos lá. A expressão de corrupção, ele está após o verbo, essa preposição, ou está após o nome? Pergunta que não quer falar. Lá naquela estrutura ali, né? A expressão de corrupção está logo após o verbo ou logo após o nome? Se está logo após o verbo, você marcaria o quê? Você marcaria qual? Letra B? Vocês então acreditam? Alguém discorda que seria letra B? Tem alguém que não está entendendo nada? Muito bem, acompanhe. Objeto indireto. Por que é um objeto indireto? Porque é um termo que está completando o nome ou está completando o verbo? E a preposição está logo após o nome ou está após o verbo? Após o verbo. Por isso que é um objeto indireto. A expressão de corrupção é um complemento verbal chamado de objeto indireto, porque o verbo falar está regendo o seu complemento, correto? Com a preposição de. Está claro o que seria um objeto indireto? Observe que eu coloquei um texto maior, certo? Não somente uma frase. Nós estamos fazendo uma análise de todo esse período aqui, ó. Vamos fazer uma análise desse texto aqui dentro de um parágrafo. Muito bem. Perguntas? Tudo bem até aí? Segue o trem. A expressão de mudanças seria o quê? Lá naquela... Vamos procurar onde é que está. Percebe-se a necessidade de mudanças. A expressão de mudanças seria um objeto direto? Objeto direto não é porque não tem preposição objeto direto. Seria objeto indireto? Tudo é possível. Seria adjunto adverbial? Seria complemento nominal? Qual vocês marcariam aí? Qual a letra? Todos concordam? Todos concordam? Cuidado! Cuidado, quem com a corda acorda, com a corda será acordado, concorda? Trocadilho, né? Muito bem, vamos lá. A expressão de mudanças é um complemento nominal. Lá era um objeto indireto porque completava o verbo. Observe aqui a preposição, né? De mudança. Não está completando esse verbo, mas necessidade é substantivo?
Então está completando esse nome. Se está completando esse nome e não o verbo, é lógico que é um complemento nominal. Percebe que não é tão difícil esse troço aí? Basta ter atenção, verificar se ele completa o nome ou se ele completa o verbo. Perceberam o que eu fiz com vocês aqui? Eu relembrei, primeiro, com muita calma nessa hora, alguns termos que se relacionam ao verbo, não foi isso que eu fiz? Depois eu mostrei para vocês alguns termos que se relacionam com o nome, para que nós entendêssemos melhor. Eu fosse explicar tudo junto e misturado, talvez causasse mais dúvidas. Segue o trem. A expressão de mudanças é um complemento nominal regido pelo substantivo necessidades. Vamos complicar mais ainda? Vamos lá. A expressão subterfúgios é subterfúgios. O que seria isso? E agora? Onde se encontra? Utilizar subterfúgios é a grande arma dos políticos em seus discursos. Subterfúgios, né? Então, e agora? Que faço eu da vida sem você? Objeto direto, objeto indireto, adjunta de nominal, adjunta adverbial, complemento nominal. Que troço é isso aí? Vocês acompanharam lá a postagem do sargento no grupo lá, questão do edital, né? Algum comentário ele fez lá no grupo. E é focar agora. Qual vocês marcariam letra? Alguém disse que é um objeto direto. Utilizar subterfúgio. Quem utiliza alguma coisa. Então, parece que é um complemento. Apareceu a preposição? Todos concordam que é a letra A? Se vocês estão dizendo que é a letra A, vocês estão dizendo que é objeto direto? Você está certa disso? Então vamos lá. Muito bem, parabéns. Objeto direto. Vamos explicar por que é objeto direto. Quem utiliza alguma coisa. O verbo utilizar precisa de complemento. Logo é um verbo transitivo, certo? Porque precisa de complemento. Porém é um verbo transitivo direto. Por que é direto? Porque após ele não apareceu preposição. Logo é um objeto direto. O substantivo, o subterfúgio, é o complemento verbal chamado de objeto direto do verbo utilizar. Porque quem utiliza alguma coisa. Tá claro? Estão lembrando aí, se vocês estudaram com outros professores, estão lembrando? Professor, eu estudei isso aí, mas eu tinha muita dificuldade. Professor, eu estudei isso aí, agora que eu fiquei com dificuldade mesmo. Professor, agora está tranquilo, agora eu estou lembrando. Dúvidas? Perguntas? Muito bem. No final da aula, eu gostaria de conversar um negócio com vocês, para que nós seguíssemos mais focado aqui. Vocês vão me entender. Vamos lá. A expressão grande. Onde aparece a expressão grande? Utilizar subterfúgio é a grande arma dos políticos. E agora? Será que é aposto? Será que é predicativo? Adjunto adnominal? Utilizar subterfúgio é a grande arma dos políticos. O que vocês acham que seria aqui? Será que é complemento nominal? Adjunto adverbial? A palavra grande. Não é isso que ele quer saber? Somente a palavra grande? Marcaram aí? Vamos aqui. Adjunto adnominal. Grande. Utilizar subterfúgio é a grande
arma dos políticos. Grande é uma adjunta de nominal, porque nesse caso aqui, é um adjetivo que completa esse nome. Arma não é nome? Por isso que é uma adjunta de nominal. Adjunta de nominal são termos que completam o nome. Tá claro? Vocês podem grifar aí na apostila de vocês, fazerem algumas observações, né? Marcar, circular, se achar interessante nesse texto. Muito bem. Próxima ideia. A palavra seus é vamos procurar seus, a grande arma dos políticos em seus discursos. Em seus discursos. E agora? O que você marcaria aí, sem medo de ser feliz? Tem alguém que ainda não tem a apostila? Se alguém não tiver, é interessante ter para que você possa fixar melhor em casa ou em outro momento, né? A palavra seus, nesse contexto aí, será que é objeto direto? Será que é objeto indireto? Que classe gramatical é a palavra seus? É um pronome? Seus, meus, teus, dele, dela. Não é pronome? Pronome possessivo, né? Seus é pronome possessivo. Muito bem. Qual vocês marcariam aí? Faltou nenhuma das alternativas? Algum chute? Vocês acham que a letra C, adjunta de nominal? Porque é um termo que completa o nome? Show de bola. Adjunta de nominal. Por primeiro que é pronome, né? Seus está ligado a... Porque discurso é nome. Não é isso? Não é substantivo? O discurso é o nome de um ato que nós fazemos. Não é o nome da ação, é o nome de um ato que se faz. Não é ação para ser verbo. Muito bem. A palavra seus é uma adjunta de nominal. Tá claro? O pronome possessivo seus exerce a função de adjunta de nominal por acompanhar o substantivo discurso. Lembre-se que só artigo, adjetivo, pronome adjetivo e numeral podem funcionar como adjunta de nominais. Olha aqui, ó. As classes gramaticais que podem funcionar como adjunta de nominal. Vimos agora há pouco. Tá claro? Professor, eu não entendi essa parada sinistra aí. Vamos a outro. Na sociedade. A expressão na sociedade, aí nesse contexto seria o quê? Na sociedade. Onde é que está na sociedade? Enfim, que alternativa há? Ou que alternativa existe, né, há na sociedade com o fim de denunciar tais atitudes? Que alternativa há na sociedade? É o verbo haver no sentido de existir, né? Há. E agora? Qual você marcaria aí? Na sociedade. Adjunta adverbial? Será que é isso? Adjunta adverbial de quê? Será que é adjunta adverbial? Todos concordam? Em que local, em que lugar? Né? Enfim, que alternativa existe? Em que local, em que lugar? Vamos lá. Adjunta adverbial. Muito bem. Adjunta adverbial. A expressão na sociedade funciona como adjunta adverbial de lugar do verbo haver que o antecede, né? Isso que eu falei, o verbo haver no sentido de existir. Tá claro? Tá clareando, tá melhorando, tá lembrando, trazendo à tona?
Vamos a outra. A palavra ó. A palavra ó assume algumas funções. Ora é pronome também, né? Pode ser artigo. Vamos ver, a palavra ó exerce a função de na sociedade com o fim de denunciar tais atitudes. E agora? O que é que eu falei que os artigos assumem? Quais funções sintáticas que o artigo assume? Qual vocês marcariam aí? Você de casa também que me acompanha, qual você marcaria? Para que compreendesse melhor. A palavra ó exerce a função de. Seria função de. Acho que é a C. Diga assim, eu tenho certeza que é a letra C. Muito bem. A adjunta nominal é ADN, por ser artigo, né? Que está junto ao nome. Fim. Fim é o nome de algo? É. Então, a palavra ó passa a ser um artigo e está junto, adjunto. E por ser junto ao nome, adjunta nominal. Muito bem. O artigo definido atua na oração com a função de adjunta nominal por acompanhar o substantivo fim. O fragmento de denunciar tais atitudes seria o quê? Aí na atividade que eu coloquei para vocês, não tem essas, né? Muito bem. Só para nós aprofundarmos. E agora, o fragmento de denunciar tais atitudes. Cadê? Onde está? Na sociedade, com o fim de denunciar tais atitudes. Com o fim de denunciar tais atitudes. Apareceu aqui uma tal de preposição, não apareceu? O que seria esse troço aí, né? Verifique se tem verbo à frente da preposição. Verifique se tem à frente da preposição nome. Se tiver verbo à frente da preposição, o que eu disse que era? Objeto indireto. Se tiver nome à frente da preposição, eu disse que era... Deixa eu melhorar minha comunicação. Não. Eu mostrei 4 termos que se relacionam com o verbo, não foi isso? E eu disse, o objeto indireto é um termo que vai aparecer preposição, mas está bem se relacionando com o verbo. E eu disse, o complemento nominal é um termo que também vai aparecer preposição, mas está se relacionando com o nome. E observe a anterior. Substantivo, fim, nome. Fim não é nome? Por isso que nós acertamos essa aqui. E aqui seria o que então? De denunciar. Vamos voltar aqui, não é essa? Aqui, né? De denunciar, está bem aqui, ó. De denunciar. Está se relacionando com o verbo? Não, está se relacionando com o nome. Então, está completando um verbo ou está completando um nome? Se tivesse completando um verbo, se essa palavra aqui fosse um verbo, por ser preposição, seria objeto indireto. Porém, está completando um nome. Tem preposição e está completando um nome. Por estar completando um nome,
é complemento nominal. Lembra? Os termos que complementam o verbo, vai estar logo após o verbo uma preposição, então vai ser objeto indireto. Porém aqui está próximo de um nome. Se está próximo de um nome, está completando o nome, então é complemento. Lembra que eu falei para vocês, cuidado para não confundir complemento nominal com objeto indireto. Certo. Isso. Então observe que esse pedaço aqui de denunciar está aqui perto do nome. Certo? Está perto do nome. A palavra fim, né? Muito bem, muita atenção, muito cuidado na hora de fazer um concurso público, né? Pessoal, se vocês observarem, não é difícil isso aqui, não é impossível. É fixar, né? É fixar. Não se contenham somente com isso aqui, correto? É pesquisar mais, aprofundar mais, fazer mais atividade. É importante a fixação. Nós estamos fazendo uma atividade, você está fixando. O que eu compreendi? Que os complementos verbais são termos que se relacionam com o verbo. Objeto direto, objeto indireto, não é isso? E os complementos nominais são termos que se relacionam com o nome. Não é isso que nós vimos? Muito bem. Vamos seguir o trem. Por justiça. Ecoará nossa lamentação por justiça no trato da administração da coisa pública. Por justiça. E agora? Apareceu preposição aqui? Por é preposição. Eu não mostrei para vocês agora há pouco no início várias preposições? Por é preposição. Vamos ver onde está? Ecoará nossa lamentação por justiça no trato da coisa pública. Está aqui a preposição. Aí de novo, esse termo aqui tem preposição. Então pode ser objeto indireto ou complemento nominal. Se estiver completando um verbo, é objeto indireto. Se estiver completando um nome, é complemento nominal. E agora? Está completando um verbo ou um nome? Eu já apontei, não foi? Lamentação é nome? É. Então só pode ser o quê? Objeto indireto, né? Complemento nominal. Por que complemento nominal? Porque é um termo que completa o nome. Lamentação é nome. Então, por ter preposição e está completando o nome, só pode ser complemento nominal. A expressão por justiça exerce a função de complemento nominal, regido pelo substantivo lamentação. Está claro até aí? Dúvidas? Vamos quebrar um pouquinho aí essa tensão. Bom, acompanhe as imagens, né? Vou fazer uma leitura imagética. Atentem para o tema. Atentem para as imagens.
qual vocês acham que é o tema desse vídeo? Só pelas imagens. Conseguiram entender alguma coisa? Que leitura vocês fizeram? Olha como começa aqui rapidinho. E agora? Vou repetir. Olha o que sai da boca do cara. Afiado. Existem palavras que são assim? Afiadas. Muito bem. Alguém gostaria de compartilhar aí? O que vocês compreenderam desse vídeo? Qual seria a temática dele? Compartilhe, sem medo de ser feliz. Muito bem, mais alguém gostaria? Processar de uma certa forma, né? Muito bem, nós, no nosso meio, nas relações sociais, existe isso? Vocês já passaram por algum tipo que deixou vocês numa situação constrangida? Porque a fofoca, ela tem esse poder de destruir reputações. Né? Tem poder de arruinar com imagens, não é isso? A ruína de reputações, imagens. Eu sempre acredito que a verdade, ela aparece. Mas muitas vezes, em alguns momentos, para ela aparecer, demora muito. Porque vocês viram que o cara, ao falar, sai a espada da boca dele. Uma metáfora, né? Sim. A palavra, porque o machucado sara um dia, passa, né? Mas a palavra fica martelando ali. Martelando, 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 martelando. Eu quis mostrar isso aqui para vocês, só para a gente quebrar um pouquinho do conteúdo aqui, que estava um pouco pesado para alguns. Aí vamos retornar, fazer uma reflexão, né? O certo é que, ao longo da vida, nós vamos aprendendo a como lidar com certas situações. As coisas crescem, às vezes, quando nós damos muito valor. Você vai lá, quer ter uma satisfação, fica com raiva, né? Quer ir lá, mas às vezes é melhor você fingir que... e processa como aprendizagem. Tem um poeta antigo que ele diz: cuidado com teu amigo, que amigos ele tem. O amigo do teu amigo é teu amigo também.
O que significa isso? São caminhos que às vezes levam para esse lado de intrigas, né? Fofocas, não é isso? E eu estou compartilhando um texto com vocês que fala aqui sobre corrupção, olha. O contexto do texto aí fala de corrupção, de denúncia, de atitude, e ele finaliza: onde ecoará nossa lamentação, pois justiça no trato da administração da coisa pública. E tem mais, quando é para falar bem de alguém, parece que se fala tão pouco, mas quando é para falar mal, não é assim a fofoca? Interessante, relacionamento humano, o ser humano em todos os contextos, não é de agora, né? Sempre existiu, sempre vai existir. Uma das coisas que eu acho interessante no meu trabalho, pessoal, é a possibilidade que eu tenho de conhecer pessoas. A cada turma que eu tenho essa oportunidade, eu tenho essa possibilidade de lidar com pessoas, que não é fácil lidar com o ser humano. Dentro de nossas casas não é, no trabalho não é, lá na igreja não é. Alguém disse para mim: eu não vou na igreja que só tem fofoqueiro. E eu disse: se você quer encontrar santo dentro da igreja, igreja é local de doente. Por isso que eu estou na igreja, que eu estou doente. Aí quero encontrar anjos e santos dentro da igreja, só se tu for para o céu um dia, talvez. Não for para o quinto, né? Então, as pessoas têm uma ideia errada da igreja. Acho que na igreja só é para estar gente perfeitas. Não, Jesus ia para quem? Para os que estavam mesmo das facções, né? Jesus era de facção, porque ele queria recuperar as pessoas. Muito bem, a expressão por justiça, vimos que é justamente cumprimento nominal. Pública, a palavra pública exerce a função de, vamos ver onde encontra-se, nossa lamentação por justiça no trato da administração da coisa pública. E agora? Somente a palavra pública, que classe gramatical seria? Que função sintática ela exerce? Pública, coisa pública, não é uma coisa qualquer, né? É uma coisa pública. E agora? Qual você iria analisar? Pense que é a letra A, não, eu acho que é a letra B. Vamos ver. Por justiça no trato da administração da coisa pública. Vocês acham que é o quê? A letra? É. Complemento nominal. Então, pública está completando esse nome, coisa, é isso? Seria essa a ideia? Vamos ver com calma. Coisa pública. Coisa é nome? Coisa é nome? Sim. Às vezes até tu não diz para ele, seu coisa. Lá vem aquela coisa para cá. Então é o nome. E aqui tem essa palavra, né, que está dando uma ideia aí pública, né? Coisa pública, é uma adjunta de nominal, porque é um termo que completa o nome. Quais são os termos que assumem funções de adjunta de nominais? Artigo, pronome, alguns adjetivos e numeral, não é isso? Então, não é uma coisa qualquer, é uma coisa pública. Não está dando uma ideia de característica ou qualidade a coisa? Não é uma coisa qualquer. Então, o adjetivo pública, né, exerce a função sintática de adjunta de nominal, por simplesmente acompanhar o substantivo coisa, nome, olha aqui. Então, está junto ao nome, e por ser adjetivo, assume a função sintática de ADN, né, adjunta de nominal. Está claro? Espero que tenhas aproveitado o conteúdo desse trabalho. Se puderes vê-lo e revê-lo antes de assistir à explanação em sala de aula, teu aproveitamento será melhor. Desejo muito sucesso, espero no próximo módulo. Em um outro momento compartilharemos. Vou postar isso aqui lá no material de vocês.
Temos ainda aqui 15 minutinhos. Dá para viajar no mundo das ideias aqui rapidinho, acrescentar uma informação a mais para facilitar a compreensão. Nós vimos justamente a análise sintática, fizemos uma análise de um parágrafo todo, não foi isso? Parte por parte. Acompanhe a ideia aqui. Para eu compreender a análise sintática, eu tenho que lembrar alguns conceitos, alguns contextos, né? O que é frase, o que é oração. Observe. Frase é todo enunciado que não possui verbo. A casa amarela. Apareceu o verbo aqui? Tem verbo nessa primeira aqui, letra A? O time é fraco. Tem verbo aqui? Então, por não ter verbo, não é oração. Porque a oração tem que ter o verbo. Porque se eu fosse escolher aqui, olha, sujeito, cadê o predicado? Que lá tem sujeito, mais predicado e mais complementos, não é isso? Então, não tem, não é uma oração. Por que não é oração? Porque a oração é um enunciado que possui verbo, correto? Oração é todo enunciado que possui verbo. A casa é amarela. Agora aqui apareceu um verbo, olha. Por ter aparecido esse verbo, é um verbo de ligação, passa a ser justamente uma oração. O time está fraco. Correto? Ficou claro a diferença entre frase e oração? Ou seja, oração é todo enunciado que possui verbo. Porém, como eu coloquei ali, oração, sujeito, mais predicado, mais complemento, eles possuem alguns termos, os termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Tudo começa daí. E aí eu tenho que lembrar o que é sujeito e o que é predicado. Muito bem. Não importa o momento que passa, mas o momento que fica. Vamos compreender melhor. O eleitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito da oração? E aí fez uma crítica aí contra a política, né? Só pode ser um mané, disse aí o rapaz do enunciado. Muito bem. 2007. Foi ontem. Na frase, o ladrão guardou o dinheiro, mas foi filmado, onde está o sujeito? E aí outra crítica contra a política. Correto? Muito bem. Sujeito determinado, simples. Meu mundo desabou. Meu mundo, sujeito, desabou, predicado. Sujeito, meu. Núcleo do sujeito é a palavra principal. Mundo. Tudo isso aqui, meu mundo, é o sujeito. Só que o sujeito tem também divisões. Pergunto eu a vocês, já que esse aqui, a palavra mundo é o núcleo do sujeito, a palavra meu seria o quê? Adjunto adnominal ou adjunto adverbial? Acabamos de ver os adjuntos, dois tipos de adjunto. Se for adjunto adverbial, é um termo que vai dar uma ideia do verbo também, está ligado ao verbo. Se for adjunto adnominal, que é ADN, vai estar ligado ao nome. Então esse meu está ligado ao verbo ou ao nome? Então, se está ligado ao nome, é um adjunto adnominal, ou nós chamamos de ADN, para ficar mais fácil de você compreender. Tá certo? Muito bem. Sujeito determinado composto. A música e o café me movem. Sujeito composto. Todas as vezes que aparece duas palavras principais, dois núcleos, por isso que é composto, correto? Lembra aí que você estudaram isso 300 vezes? Música, café, são dois substantivos. Normalmente os substantivos assumem núcleos de algumas funções gramaticais, correto?
Bem simples esse enunciado e fizemos aquele mais difícil agora há pouco. Sujeito determinado elíptico, oculto ou desinencial. Passaremos o São João em Caruaru. Subentende-se que aqui, por o verbo estar conjugado, né, nessa pessoa do plural, subentende-se que aqui nas entrelinhas está nós passaremos. Então isso aqui é o núcleo do sujeito e ao mesmo tempo é o sujeito, ou seja, é um sujeito oculto ou elíptico. Pintaram a parede. Quem pintou a parede? Não está bem determinado, né? Muito bem. Precisa-se de sangue tipo o seu. Vampiro, né? Doe vida, doe sangue. Sujeito determinado. Precisa-se. E aí, para acabar com essa parte romântica aqui, roubaram o cabrito do seu Benedito. Sujeito determinado. Ainda está com aparelho, né? A criatura. Assassinaram o camarão. Quem que assassinou o camarão? Dá para saber? Alguém, eles ou elas? Não dá para saber. Por isso que é indeterminado. Pintaram a parede, não dá para saber. Quem pintou a parede? Riscaram as cadeiras, não dá para saber. Além desse sujeito, tem uma oração sem sujeito, que veremos aprofundadamente na próxima aula, para que nós possamos compreender melhor essa noção. Eu vou postar esse material lá no grupo de vocês, né, para que vocês aprofundem esse conhecimento. Então, se um dia alguém quiser aprofundar a análise sintática, leia esse livro aqui. Aqui eu não sei se vende, que isso aqui eu comprei em Manaus, lá numa daquelas livrarias em Manaus, né? A um desses dias aí. Então é muito bom esse livro aqui, é um material muito bacana. Tem questões aqui atrás, tem questões de concurso, né? Tem tudo respondido aqui, tem os gabaritos, né? Daqui eu vou tirar algumas para nós trabalharmos em sala de aula, estou tirando algumas também, para nós fixarmos, tá bom? Pessoal, foi bom enquanto durou, boa noite, juízo, sucesso, até a próxima.